Começando mais um Muqueca de Política, Gilson. Cara, hoje a gente foi longe, viu? Isso é bom. Fomos longe buscar uma convidada que é fera. Cada vez mais longe, cada vez melhor. Apresente ela aí pra gente, vá. Uma queridíssima Márcia de Castro. Seja muito bem-vinda ao Muqueca de Política. Bem-vinda. Vamos servir essa muqueca aqui, vamos nos alimentar dessa muqueca e vamos alimentar quem está nos assistindo. Programa maravilhoso. Eu tenho certeza que quem está nos vendo tem muito a aprender hoje. Demais. Com essa sua experiência, Márcia, eu quero que você conte um pouquinho pra gente de você. Como é que você entrou nesse processo há 13 anos atrás lá? Como é que você chegou para essa questão do marketing político? Como é que você veio para esse mundo louco? Como chegou e como sobreviveu? Como é que você está sobrevivendo até agora? Oi, gente, tudo bem? Em primeiro lugar, quero falar como eu amo esse formato que vocês criaram, como é bacana. A gente estava falando nos bastidores, né, que o que eu mais gosto do Muqueca é o não terno, né? Porque na nossa profissão tem muito terno. Então, eu adoro esse formato, não deixa de trazer temas importantes com profundidade também da nossa área. É uma área tensa, é uma área que a gente trabalha com muitas crises, com muitas tensões. Mas mesmo assim vocês conseguiram criar um clima tão agradável e ao mesmo tempo respeitando esses temas importantes. Então eu fiquei fã desse formato, fiquei super feliz pelo convite. Obrigada, Gilson, Paulo, obrigada, tá? De hoje que a gente queria te chamar, mas é porque tudo a tem que agenda acontecer na hora certa. Mas tudo é na hora certa. Não, vocês estão concorridos, gente, eu entendo. Até chegar em mim demorou um pouco, mas eu tô avançando. Nada disso. Olha só, a gente sempre pergunta aqui de início, né, como foi a sua história de chegada ao marketing político? Porque cada um tem uma história engraçada, né? O Paulo, ele conta como foi, eu também, uma coisa tão completamente inusitada. Eu acho que quase ninguém acorda e fala assim, eu quero isso pra mim. De política, né? Eu quero isso pra minha vida. Eu quero sofrer. Ninguém pensa assim, a gente vai sendo levado. Como é que foi a sua... Quando vê já tá dentro do jogo, quando vê já tá envolvido. Já foi atropelado. Como foi a sua história? Olha, uma coisa da nossa área que eu acho interessante... Que hoje em dia a gente já observa pessoas que fazem jornalismo, fazem comunicação, fazem publicidade e que olham para nós nas redes sociais, coisa que há 10 anos, 5, já não tinha tanto, era muito raro ter conteúdo, né? Sobre a nossa área, um nicho da comunicação. E hoje a gente já observa pessoas chegando e dizendo, nossa, eu quero ir para essa área, eu quero me especializar nisso. O pessoal que está há algum tempo já... como é o caso de vocês também, a gente não escolheu, né? A gente foi parar de alguma maneira nessa área. E aí, a minha história na comunicação, ela é muito afetiva. Eu acho que é por isso que eu também amo tanto a minha profissão, porque ela veio num momento muito difícil. A minha profissão, ela nasceu junto com a minha filha. A Isabela, eu tenho uma filha de 15 anos. E ela estava muito pequenininha quando eu passei por um processo de divórcio muito desafiador. Ela tinha, 7 para 8 meses. E eu comecei a trabalhar numa Secretaria de Terras, né? Uma Superintendência de Desenvolvimento Urbano. Lá na sua cidade, a Secretaria de Terras. E eu comecei a trabalhar lá porque o superintendente ficou meio com pena da minha história de estar separada com um bebê e tal. E eu ali... vi uma oportunidade que uma pessoa que escrevia artigos faltou. E a dona de um dos maiores jornais de circulação ficou indo lá na secretaria toda hora, procurando o artigo. E eu lembro muito, essas coisas afetivas marcam, porque era do Dia das Mulheres. Que legal. E aí eu sempre fui apaixonada pelas palavras. Gente, eu amo as palavras. As pessoas vão conversando, eu vou ouvindo as palavras e pensando, meu Deus, que palavra bonita é essa que essa pessoa usou, que palavra linda. Então, eu sempre fui de ler muito, sempre fui de escrever muito, sempre fui apaixonada pelas palavras. E aí, de tanto essa mulher ir buscar esse artigo, eu escrevi um artigo e levei para o superintendente. E aí me marcou muito, porque eu lembro que quando eu entrei, tinha um dono de um blog conhecido lá de política, tinha umas 6 pessoas. Aí ele olhou e a dona do jornal entrou junto e falou, olha, tem horário, porque o nosso é impresso. E eu lembro como se fosse hoje, que ele pegou assim, era um vereador de muita experiência, que estava superintendente, ele leu, ele olhou para mim e disse assim, quem fez isso aqui? Eu falei, fui eu, porque o nosso amigo não vê, ele está doente, mas veja o que eu posso fazer, às vezes... Eu tomei essa iniciativa e aí eu fiz um artigo de uma lauda certinho, eu lembro bem.
E aí ele olhou o artigo, olhou para mim e falou assim: nunca mais entregue um texto seu sem o seu nome. Por mais que você vá publicar no meu. Legal. Por mais que você vá publicar no meu, nunca mais entregue uma coisa dessa sem o seu nome. Aí ele pegou o papel, me entregou e falou assim, olhou para a diretora que estava na sala e falou assim: avisa que agora quem escreve minhas coisas é a Márcia. Maravilha. Alçada ao cargo com um texto só. Foi. Então o texto foi bom. Foi um texto só. E aí, depois disso, gente, com 6 meses, eu não sei te dizer como, eu estava fazendo TV ao vivo, estava fazendo a Band no Pará e estava fazendo ainda na comunicação de terras. E ali eu tinha facilidade com essa questão de fazer ao vivo, de falar, de escrever, e daqui a pouco eu comecei a falar de política. E logo eu fui chamada para ser chefe de gabinete, e aí comecei a escrever também, comecei a fazer comunicação. Então, eu comecei a fazer comunicação, gente, antes do Instagram. Mas eu não quero que vocês associem isso à minha idade. Mas, jamais. Assim, você começou muito cedo. É menor aprendiz, pô. Porque eu vi nascer o Instagram, eu vi nascer o Story, como era aquela entrega, como é hoje. Eu vi nascer o Reels, compete com o quê, de que jeito, que era, como que é hoje. E aí eu nunca mais parei e não fiz outra coisa mais. É impressionante, eu não fiz outra coisa mais. Eu só faço comunicação política. Assim, quando alguém fala para mim: Márcia, eu tenho uma loja, você é tão boa de comunicação. Eu falo: gente, eu não sei fazer loja. Aí tem um amigo meu, o meu sócio até brinca, né? O Rodrigo Gouveia, a gente tem uma agência no Amazonas, ele fala assim: meu Deus, fazer uma loja deve ser 3% de dificuldade que é fazer política, mas eu não sei fazer uma loja, eu sei fazer política. Então eu dei muito certo, assim, nessa área, ainda mais por ser muito pragmática, por ser muito técnica, por ter essa sensibilidade da TV, de fazer matérias de rua. Eu tive a oportunidade de fazer matérias dentro do sistema penitenciário com mulheres, né, dentro de hospitais, e tive matérias que saíram assim, até em rede nacional, isso no interior do Pará. Então, essa sensibilidade eu carrego comigo até hoje, de ter tido esse acesso ao povo, às pessoas, em várias situações difíceis, esse contato com a violência, querendo ou não, quando você faz jornal, você vê muito, você assiste muito isso. Isso me ajuda muito na política, mas na política eu me encontrei, assim, e aí nunca mais consegui sair. Uma questão que eu acho que a gente ainda não tinha encontrado alguém vindo de TV, né? A gente ainda não tinha conversado com ninguém aqui vindo de TV. Aí eu vou lhe fazer uma pergunta que é o seguinte, a gente vê muito político que é acostumado com os formatos de TV e eles hoje, né, ainda se prendem àqueles formatos. Já você veio da TV e hoje lida bem com os formatos novos, né? Como que foi essa transição, tá? Como que foi? Porra, eu tô aqui de TV, de repente vai tudo evoluindo para rede social, e aí como é que você fez essa transição para compreender os formatos, entender como encaixar na política? Porque tem muita gente que ainda ficou pelo meio do caminho, né? Fica pelo meio do caminho, mas para mim foi muito legal, porque depois de ter feito TV, eu também tive a oportunidade de fazer rádio. E rádio te deixa com um pensamento muito rápido, porque rádio é muito rápido. Tudo é muito imediato, tudo é muito rápido. Você está falando agora, a pessoa está dando opinião agora, e ela já liga agora, e ela fala... E você tem que estar preparado para ouvir qualquer coisa, porque não tem como cortar, editar, não é assim. Então, essas experiências, eu sinto que na minha profissão hoje, elas só me acrescentaram. Porque tudo que a gente vê na internet é uma mistura de muitos formatos. E a gente acha que são coisas muito novas. São, mas o ser humano é o ser humano. Seus desejos, seus anseios são parecidos. Então, eu acho que só me acrescenta. E vejo isso que você fala da dificuldade de adaptação do político, no sentido de que a TV, do jeito que a gente... Imagina a TV, ela te dá uma margem de segurança. Ela é uma exposição muito grande, mas ela te dá uma margem de segurança. Você entra planejado, com falas planejadas, se for uma matéria, ela é editada. A rede social, ela não é bem assim, porque na rede social, as pessoas elas não querem editado, elas querem aquele furo, aquela coisa importante que você está querendo oferecer, que às vezes é importante para você, para a pessoa que está ali do outro lado, não é. Mas ela também quer saber
onde você está, fazendo o quê, o bastidor disso, o que você comeu, quem é a sua mulher, e se você tem filhos, quem são os seus filhos, e se você sumiu, por que você sumiu? Você estava doente? De quê? Então, assim, isso muda. E aí o político tem essa dificuldade de se adaptar nesse sentido, porque a gente vê que a maior consequência desse processo de tentar acompanhar é perder a própria identidade, porque a gente começa a fazer tudo muito parecido com os outros. Sim. Então, nesse ponto, eu acho que é a maior dificuldade de imaginar as redes sociais como TV, sabe? Como esses formatos que nós estávamos acostumados. Então, a TV, ela congela momentos, ela é uma caixa mágica, né? Eu posso estar com um estúdio totalmente detonado e uma boa parede, a gente faz TV. Isso. Hoje as pessoas querem saber como é o teu estúdio, Sim. Quem que está contigo, quem que trabalha contigo, tu veio da onde, tomou, o que tem nessa xícara que você toma sempre? Então, isso, a forma como nós pensamos em grupo... o Jô Soares dizia isso, viu? Mas eu soube que na caneca do Jô Soares era outras coisas que passariam no mas aqui é água. Pelo horário é água. Pelo amor de Deus. Senão eu não consegui fazer a segunda gravação. Márcia, você falou uma coisa assim, interessante, que me despertou até um... Poxa, é verdade. Você falou da questão da experiência da rádio que ele trouxe para isso. Aí eu fui lá atrás, eu fiz, caraca, é verdade. Quando você faz a rádio, tem muito a ver com a internet. Por quê? Porque a pessoa que está escutando a rádio, ela está tomando um cafezinho aqui, ouvindo você, parece que a pessoa que está lá na rádio está sentada na mesa com você. Então você pega o telefone e liga como se você estivesse ligando para um amigo para dar uma opinião na rádio. Sim, então tem essa coisa que a internet puxou muito isso. Dá uma liberdade pro cara até falar o que não falaria normalmente, né? Exato. A internet puxou isso. Então, a pessoa vai lá, quer saber de sua vida, do seu dia a dia e quer comentar com você, quer discutir com você uma coisa como se estivesse discutindo numa mesa de bar ou tomando um café. Então, assim, essa que é a coisa bacana que a rádio, de fato, trouxe pra cá. E você me despertou assim, uma coisa que eu fiz, caraca, eu não tinha, né? Eu não tinha feito essa conexão e isso é muito importante. Agora, você falou da sua paixão pela palavra, né? Pela escrita. Qual foi a importância disso nesse decorrer da sua trajetória política e qual é a importância de um bom texto, de você humanizar esse texto para um político? Porque assim, a gente tá falando que o marketing político evoluiu. A gente tá falando que vinha de um marketing que carro de som funcionava, que panfletinho funcionava. Hoje a gente tá falando de rede social. Muitos políticos estão para trás disso. Muitos políticos ficaram lá. Acha que carro de som funciona, acha que o panfletinho funciona. O bandeiraço funciona, em certa forma funciona. Mas a gente está pensando em rede social. Quem está trabalhando com marketing já está começando a pensar em outras frentes. A gente não está dizendo e diminuindo jamais o poder da rádio e o poder da TV. Sim. Eles são fantásticos e fundamentais. Tem muita gente, inclusive, que diz que a campanha começa quando começa a TV. E eu concordo. Porque quando as pessoas começam a discutir, as coisas com mais facilidade. Mas assim, eu quero entender de você qual é o poder, qual é o peso que essa sua paixão pela palavra, a sua paixão pela escrita teve nessa sua trajetória. Porque eu compreendo que, assim, para mim, a primeira coisa que você tem que fazer com um político é contar a história, não deixar nenhum rabo solto, nada para que o que o adversário venha puxar, e você precisa contar essa história bem. E você faz isso muito bem. Você faz isso com maestria, porque faz também com paixão. Pelo que você... Eu já lhe acompanho, vejo o seu trabalho, mas percebo esse amor que você tem muito maior com esse papo que a gente está tendo aqui, que isso é importante. Eu queria saber, para você, qual é o peso disso? Nossa, é o peso total, né? É o peso total. Quando eu era menina, eu era a única pessoa, assim, que até hoje conheci que perdi o sono por causa dos livros. Eu começava a ler um livro e aí eu não conseguia parar, 13 anos. Minha mãe teve a oportunidade de estudar muito pouco, mas ela sempre foi muito inteligente e ela tem uma fala muito bonita. Ela tem uma dicção bonita, eu achava bonita as palavras que minha mãe usava, assim, sabe? Ela tinha um jeito... Eu sempre conto essa história, assim, ela tinha uma coisa de eu olhar e dizer assim, meu Deus, ninguém usa essas palavras que minha mãe usa, sabe? Dela olhar... Uma pessoa que estudou pouco, teve pouco acesso, mas ela tinha uma dicção, ela me corrige até hoje. Olha, quando você usa uma palavra perto dessa outra, o som não é legal, evita. E eu achava o máximo,
ela olhar e dizer assim, não venhamos com cretinices. Eu falava, gente, que palavra legal, Não, né? venhamos já é legal pra caramba. Não, eu achava aquilo criança. Ela tinha uma coisa de dizer assim, por favor, não sejamos medíocres. Eu dizia, o que é medíocre? Que palavra legal. Então, eu sempre amei as palavras. Uma coisa que minha mãe fez muito, ela só conseguiu começar a estudar com 13 anos. E por conta da pobreza, das dificuldades, e uma coisa que eu sempre tive muito, eram os livros. Gente, vocês acreditam que até hoje esse negócio de Kindle não entra na minha cabeça, que eu tento, mas eu gosto tanto de pegar o livro, sentir, olhar a fonte, a capa, que material que foi usado, e passando as páginas. Então, eu sou muito apaixonada pelas palavras, e às vezes, e não são palavras complexas, tá? Às vezes a gente vai fazer rua, quando a gente vai fazer essa entrevista com um personagem que é tão importante, o político quer ficar falando. E às vezes, quando a gente vai fazer, eu trago muito essa questão da humanização. Eu sou especialista em narrativas políticas, né, Paulo? Você estava falando sobre contar as histórias. E aí, e são palavras simples. Às vezes você vai num bairro simples, ouve a Dona Maria, e quando ela fala palavras que têm um peso tão grande, frases que têm... Eu olho e penso, gente, essa frase vai acionar milhares de Donas Marias. Isso. Essa frase vai acionar quem tem essa dor. Essa palavra vai pegar. Essa palavra eu vou usar em outras coisas. Essa palavra é um conceito. Então, eu tenho muito essa sensibilidade, e isso é o que me alimenta no sentido de que a nossa profissão é muito desgastante, emocionalmente, mentalmente. A gente estava falando nos bastidores, né? A gente não tem horário, o nosso ano é muito louco, o nosso calendário é muito maluco, nossas famílias têm que entender, são lógicas completamente diferentes, e a gente acha que é uma coisa normal, que não é. Mas esse amor pelas palavras é sempre o que me anima quando o desânimo vem, quando o cansaço vem. Então, eu aprendi a essa complexidade da TV, eu simplificar, eu tive que estudar para isso. Como que eu posso pegar uma ideia complexa e simplificar? Eu tinha um chefe de gabinete uma vez, que eu já trabalhei muito, eu já fiz muito campo, já fiz muito gabinetes, fiz mandatos, fiz prefeitos, fiz deputados, e aí ele falava assim, é impressionante, alguém me dá uma ideia, eu sou advogado, eu faço uma lauda, e passo para você, e você coloca 3 frases, eu olho e falo, cara, tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Então, tem que ser simples, porque se não for simples, é só a gente se exibindo, não é nada além disso. Então, eu sempre tive comigo uma coisa, e eu falo sempre essa frase, que a comunicação mais requintada, elaborada, que me encanta, é aquela que um juiz, olha, isso faz sentido. E uma mãe de família do bairro mais simples da sua cidade ouve e fala, nossa, faz sentido. Essa sutileza é difícil de você desenvolver, simplificar é difícil na política. E como os políticos adoram dificultar, porque a partir do momento que ele vence, ele tem na mente dele que ele tem que parecer que é complexo. Então, ele não fala mais aqui, eu estou com o Paulo e o Gilson do meu lado. Ele fala assim, estou aqui juntamente com o Paulo e o Gilson. Ele não fala assim, gente, o pessoal daqui tem reclamações, me trouxeram essas reclamações. Ele fala assim, vim aqui buscar demandas da população. Quem que fala assim, gente? Não tem nenhuma outra profissão. Não tem. Puta não que dá. pariu, ninguém fala assim no mundo. Só o político a partir do momento que ele encarna esse papel. E o brasileiro não quer bons políticos, porque nós somos traumatizados. Então, o que a comunicação política tem feito muito? Tem trazido esse conceito de uma boa pessoa, e essa boa pessoa, sim, se apresenta como um bom político. Porque quando você chega com um bom político, com a roupa de político, do azul celeste, o jeito de falar de político, a pessoa já olha e fala, ele quer alguma coisa de mim, ele quer poder, ele quer o voto. Então, tudo que você falar vai parecer interesseiro. Então, você tem que construir uma boa pessoa, e essa boa pessoa, sim, você transforma num bom político. E eu sempre pensei assim. E aí, hoje, a gente tem tanta facilidade, né, Paulo? Tanto conteúdo disponível, mas até pouco tempo não era assim. Eu lembro que eu pegava livros de venda, sabe? E eu ficava lendo e pensava, isso aqui eu vou fazer um funil de conteúdo, igual esse funil de venda. Só que a venda é o voto. Aí eu ia construindo. Então, meu primeiro funil, que eu uso até hoje, eu fiz de lápis, assim.
Eu até hoje faço esse paralelo em algumas palestras minhas, porque às vezes a gente conversa com pessoas que estão se inserindo no marketing político, mas que já têm uma carreira no marketing privado, né? Sim, sim. Empresarial e etc. E eu levo essa analogia que você está falando aí também. E tem Muitas coisas vezes que eu olho quando alguém fala assim, nossa, político é um produto, tudo de um produto dá. Eu digo, não, mas tem coisa que não vai dar. Quando você fizer a abordagem da venda, o eleitor fala, ah, não, mas aí... Não vou comprar. Não, sabe por quê? Porque a gente tá... Pra mim é digitar na Não urna. dá, porque não é um carro, não é um carro, não é uma geladeira. Porque quando a gente fala de política, eu sempre falo sobre isso. Quando a gente fala sobre política, esse arquétipo que tá chato pra caramba do performático, do arquétipo do performático, que é o bobo da corte, que tá vem... cansando. Todo mundo quer usar, não sendo o próprio arquétipo, e a nossa agência, a Arcadium, o Rodrigo é especializado em arquétipo, ele estudou muito, a gente tem metodologias assim, super profundas, e aí eu fico olhando e pensando, poxa, legal, mas tá. Mas olha só, política é tratar sobre o pior da sociedade. O pior, exato. Você está tratando de câncer, doença, falta de escola, uma mãe que perdeu o emprego sem poder perder porque não conseguiu vaga de creche. A gente está falando na porta de casa. Trânsito caótico, violência urbana. Então, tem que ter uma certa densidade, porque só no oba-oba não dá certo, né? A gente está vendo que as pessoas estão ficando desgastadas disso. E assim, aos poucos, eu acho que até o próprio político, né, tá percebendo que nem sempre vale a pena qualquer coisa pela atenção. É importante despertar a atenção, é importante chamar a atenção das pessoas, mas nem tudo vale a pena. No ano passado eu ainda sentia um movimento, uma corrente muito forte, assim, dos manguistas, né? Dos adoradores do Rodrigo Manga, que nesse ano, assim, conversando com pessoas... O Topázio também, o pessoal queria saber muito, mas é complicado, porque você precisa, na verdade, ter a originalidade do político. Acho que você precisa... Na verdade, aí cabe um bom profissional, uma pessoa que olhe com o coração, como Márcia faz, e veja o que eu preciso destacar. Porque se você pega a originalidade da pessoa, ele é uma peça única. Sim. Ele é um produto, que a gente falou, único. E aí, se você torna esta pessoa única, é muito mais fácil para que você queira um objeto único. Você vai ter uma peça, essa xícara é uma xícara única, só existe ela. O valor dela é muito maior. Então, assim, se você consegue identificar dentro desse político e consegue trazer essas coisas, eu acho fantástico. Eu tive muito político falando, eu quero fazer não sei o que, igual o Topázio. Eu fiz, se muda pra lá e cuida da vida dele, porque vai ser a vida dele, porque o cara faz aquilo porque ele pode fazer aquilo e tem uma rotina que permite fazer aquilo. Você não vai fazer a rotina de um prefeito de outra cidade, de uma cidadezinha que a secretaria dele de educação lá tem 10 vezes mais recursos do que sua prefeitura toda. Então, assim, eu fiz esse cuidado, ter esse e cabe muito também a nós profissionais que estamos lá de cá, porque assim, às vezes é o caminho mais fácil, né? E então assim, o profissional tá aqui, então é fácil você fazer. Vale a experiência que a gente tem? Vale. Eu acho que o que a gente errou lá atrás em outras campanhas, o que a gente acertou, a gente pode deixa eu adaptar aqui para ver o que eu posso acertar de novo usando uma estratégia que eu usei lá atrás. E não só nossa. Quando eu escuto que você acertou, que você errou, eu pego da sua ideia, eu bebo da sua sabedoria, claro, e posso usar e aplicar na frente. A de Márcia, a mesma coisa, ela vai contando, a gente vai pegando. Isso a gente traz, isso é experiência, isso é bagagem que a gente carrega. Agora, infelizmente, existem políticos não, marqueteiros ou pessoas que trabalham nesse ambiente e que quer aplicar a mesma receita de bolo para todas as campanhas. Você não pode pegar 10 campanhas e fazer a mesma coisa nas 10 campanhas. Você pode ter uma linha mestra, mas cada candidato ele tem uma história para ser contada. Cada candidato ele tem um processo a ser feito. Existe sim uma linha, existe uma linha de planejamento que você demanda tempo, né? Sim. A gente falou muito assim, esse trabalho que a Márcia faz é fantástico, mas você precisa de tempo. Você não vai fazer isso com 45 dias. É muito desgastante. Porque tudo é personalizado, tudo é personalizado. A gente tem método, mas o método,
você tem que personalizar, porque cada pessoa é um universo tão diferente, é tão único. E vou te falar uma coisa, hoje os políticos já falam pra gente. Olha, quando a gente chega numa conta, não, a gente escolheu porque eu fiz outras tentativas e tal, e eu vi que eu ia ser mais um. Eu ouvi isso da boca de um político, eu vi que eu ia ser mais um. Aí eu pensei, para ser mais um, eu não quero. Exato. Eu quero que alguém me entenda, alguém me ajude a me desenvolver. Isso é legal, esse nível de consciência. Esse nível de consciência do cliente é muito legal, porque assim, abre portas para você falar que demanda tempo, demanda método. Porque o cara que chega só no Ctrl-C, Ctrl-V, eu vi isso e eu queria fazer, ou fulano faz assim, porra, isso é muito chato. Eu ia até comentar que o seguinte, no ano passado eu fiz uma campanha que aqui na Bahia pegou bastante, né? Todo mundo achou legal, de um candidato a prefeito. E aí agora, no início do ano, 3 ou 4 contatos que eu recebi foi, porque eu queria que você fizesse comigo igual você fez com fulano. Eu falava, amigo, aí tu tem que ser ele, se mudar pra lá, viver com a galera que ele vive, fazer as coisas que ele faz. Aí a gente faz igual. Você quer? Topa mudar de domicílio eleitoral? Porque acaba que as pessoas elas não entendem que cada desafio tem suas particularidades, que cada político e cada cargo que ele almeja em cada cidade, para cada grupo de eleitor, você tem que fazer a comunicação de forma personalizada, de forma segmentada. Acabou aquela coisa do cara que falava, como você disse aí, né, as palavras bonitas e aquele politiquês da porra que ninguém entendia e que terminava o discurso e todo mundo batia palma. Hoje em dia isso não é mais aceito. A gente sabe que ainda existem pessoas mais humildes que às vezes não se interessam tanto pelo que o político fala, mas está crescendo na sociedade um público que é muito mais crítico. Óbvio que dá para você dialogar com essas pessoas e impor narrativas, sim, mas é como o Paulo falou, vai depender de tempo, né? E tem uma coisa também que eu percebo que é muito duro para a gente falar. O meu sócio fala assim, nossa, a Márcia fala umas coisas tão difíceis para o cliente que eu fico impressionada. Eu falo, mas se não for eu, será quem? Porque alguém tem que falar, os puxa-saco já tem, os familiares para adaptar já tem. Eles já são a maioria, né? Deixa lá, se você... Não, eles já estão me pagando para isso. Se eu não fizer... É o meu trabalho. Então, que é o seguinte, é o sentimento do eleitor. Aí você olha uma rede super alegre, super regionalizada, positiva e tal, uma vitória bacana, um case massa. Eu quero isso aqui. Você tem aprovação na sua cidade para fazer uma comunicação leve, alegre, super positiva, bem acolhedora, de agradecimento? Você tem 80% de aprovação na sua cidade? Você não tem, não? Cara, então não vai por aí, não, porque o público vai olhar e vai te dizer assim, ele está rindo da minha cara, quando ele está rindo. Eu estou reclamando, ele está rindo. Eu estou protestando, ele está rindo. A cidade está reclamando e ele está brincando. Então, tem o sentimento do eleitor. Existe aquilo que você tem para oferecer com a sua personalidade, seu arquétipo, seu projeto político. Isso é um diagnóstico. E um outro diagnóstico que tem que estar logo ali emendado junto é o sentimento do eleitor. Porque o eleitor pode estar falando de uma coisa, você está falando de outra. Você quer fazer uma comunicação igual a de Florianópolis, amigos? Você tem certeza? Você está numa metrópole caótica? Você está numa cidade carente, com problemas muito antigos, que um prefeito não consegue resolver em 4 anos? Você quer fazer uma comunicação igual faz em Floripa? Então, assim, são pegadas diferentes, porque o sentimento do eleitor, a gente quer tanto agradar o político. Eu tenho uma frase que o Rodrigo, meu sócio, fala assim, nossa, quando você fala isso, eu fico, meu Deus, a Márcia é muito corajosa. que sempre que encerra, assim, um fechamento, eu olho para o cliente, pode ser quem for, tá? Qualquer cargo. Isso aí. Você sabe que eu não trabalho para você, né? Você já tem muita gente que trabalha para você. Ótimo. Então, quando você está me trazendo... É forte. Eu trabalho para o eleitor. É forte. Se o eleitor não está gostando, eu trabalho para ele, porque ele está gostando. Aí, se ele está reclamando, eu olho para o que ele está reclamando. Se ele está chorando, a gente tem que saber que lágrimas são essas. Porque para você já tem um monte de gente trabalhando. Eu trabalho para o eleitor. E o meu trabalho é te colocar trabalhando para o eleitor. Em comunicação com o eleitor, olhando a dor do eleitor. Então, se você quer uma pessoa para bater palma para você, para te exaltar, para te dar um suporte nesse sentido, tá cheio. você tem uma equipe top, você já tem gente.
eu sou chamada para esse desconforto produtivo. Perfeito. E aí, quando der tudo certo, eu vou estar super positiva. Se der tudo bonito, não falou com o eleitor, para mim não tem serventia nenhuma. Se for feito com a melhor câmera, se for feito com o celular, para mim não tem diferença. A diferença que tem é, e o eleitor, pegou, não pegou? O que ele está sentindo? Ele está se sentindo contemplado? Nós estamos falando com ele mesmo? Quem que está consumindo? Quem que está comentando? É só a nossa turma? Então, eu sou muito pragmática nesse sentido e, olha, tem funcionado até aqui, viu? Várias vezes eu pensei, de hoje eu não passo nessa conta, mas já tive muitas vitórias. Uma coisa que eu acho já que tive muitas vitórias. Uma coisa que eu acho que todos nós já percebemos é que muitas vezes o político ele precisa dessa pessoa que acorda ele, né? O cara sim. que tá ali fora daquela agora bolha também é de muito puxar o difícil saco. você encontrar profissionais no mercado com Mas isso, porque assim, aí é que tem tá muita difícil. gente que chega para dizer amém, chega para reproduzir, na verdade, o que Exato. os puxa-sacos estão falando. Exato. Essa percepção, ela não sai dessa bolha, O problema né? também tá no mercado, porque tem muita gente que não sabe se impor, e aí o político fala uma coisa e ele, eu preciso desse contrato, né? Então é isso mesmo. E aí vai batendo palma pra tudo, por mais que seja absurdo, vai batendo palma pra tudo, e aí a gente sabe qual é o resultado quase sempre, né? É aquele político Gilson, que... sabe o que eu faço? Um absurdo. Eu faço o projeto e na hora que eu vou montar a equipe ou vou reconfigurar o que cada um vai fazer para ficar claro, quando a gente chega que já tem uma equipe, que a gente integra essa equipe. E aí eu coloco o nome do político. Pode ser governador, vice-governador, prefeito, eu coloco lá, na turma de comunicação, o que cada um faz. O coordenador, o redator e tal, e quem vai se mudar de lugar. E aí, normalmente, a equipe de comunicação falou, você colocou o nome dele? Eu falei, mas quem que vai fazer comunicação com a gente se não for ele? Claro. exato. Ele é parte da equipe. Ele é o porta-voz. Eu tenho minhas obrigações, ele tem a dele, você tem a dele. A equipe de comunicação, ele está na equipe de comunicação. Ele é o apresentador desse programa, né? Ele é o apresentador do programa, ele é o porta-voz de tudo isso. Com certeza. Né? Se ele não estudar, se ele bom. não ler as frases que a gente constrói, se ele não disser assim, essa palavra realmente me abraça, ela representa o que eu estou dizendo, essa aqui eu não vou conseguir executar, essa aqui eu acho que fala com o meu eleitor, porque quem conquistou o voto não fui eu, foi ele, a conexão está com ele. Claro. Ele tem que falar para a equipe, quando eu ando na rua, eu sinto tal coisa, eu sinto que o povo está falando tal coisa. Então, às vezes, o profissional de comunicação, ele entra numa falta de humildade, de achar que a gente vai fazer tudo. A gente não ganhou um voto, meu amigo. Não. Quem conseguiu ganhar esse voto foi esse cara. Então, Exato. ele tem que dizer Quem ganha e que quem liga perde foi a eleição essa. é ele. A gente só Que trabalha. liga foi essa que ele construiu? Isso. E para a gente poder reforçar isso e limpar os ruídos disso. Então, o político, seja governador, presidente, quem for, ele tem que entrar na equipe de comunicação, que se ele não fizer parte da equipe, acontece o que a gente vê em 90% das contas. O cara tem dificuldade para gravar, tem dificuldade para executar, depois ele reclama que o conteúdo não está legal. Tem card demais. Você não grava? Vai fazer o quê? Você não está disposto? Os meus stories, eu vi o que o do fulano, o do Eduardo Campos, mas você está gravando? Porque ele faz a comunicação disposto, dele muito amigo? bem. Certa feita, eu fiz um bonequinho, né? Uma animaçãozinha de um candidato. Aí ele perguntou, quem é esse? Eu fiz, se o senhor sorrisse, era o senhor. Mas você não sorri, então eu preciso colocar algum bonequinho, pelo menos, para que ele sorria. Aí ele ficou pé da vida, mas teve que entender, e foi um sucesso. Inclusive o bonequinho, tiraram foto com ele, é fantástico. Mas assim, para essa construção dessa narrativa, só para a gente não perder essa questão de que a gente precisa de tempo para isso. Você tem que construir essa narrativa, você tem que construir esse persona. Tem político que não acredita em pesquisa, acha que pesquisa é caro, acha que monitoramento é caro, porque na verdade não sabe usar, porque tem o assessor do lado que vai dizer, não, isso aqui, esses números não são verdade, você está muito melhor, né? Aquele famoso político que falou assim, não, a menor rejeição é a minha. Aí eu falei assim, cara, o senhor mais desconhecido entre todos os candidatos, é óbvio que a sua rejeição é a menor. As pessoas não sabem quem é você, não vão lhe rejeitar. Como é que vai lhe rejeitar, amigo? Então, a gente tem muito esse processo desse político, mas como é que você faz para fazer essa construção dessa persona? Porque assim, é o mais difícil hoje para uma gestão pública, porque você tem a persona da gestão, você tem a persona do gestor, né? E numa campanha política, essa persona, ela é
fantástica e tem que ser muito bem construída. Como é que você faz? Quais são os elementos que você busca para trazer isso, para poder alimentar uma biografia, um Wikipedia, todo um processo que você precisa embasar todas as matérias que saírem, tem que corresponder a essa persona, toda resposta que ele der tem que estar correspondendo a esse personagem, que na verdade é ele. Você vai transformar ele naquilo, né? Você apagar o que não precisa ser mostrado e dar o brilho no que precisa ser mostrado. Como é que você faz? Como é que é o seu momento? Como é que você constrói essa narrativa? Como é que você constrói esse storytelling? Olha, na nossa agência, na Arcadium, o Rodrigo Gouveia, meu sócio, ele é um cara muito inteligente, assim, um dos profissionais mais inteligentes que eu já tive a oportunidade de ter acesso. Então, a gente tem método para tudo. Então, ele traz essa experiência de consultoria, de estratégia. Ele já fez 2 presenciais, já tem uma boa experiência nessa parte de estratégia, de análise de pesquisas profunda. E ele é especialista em arquétipos, mas é especialista em arquétipos, assim, de uma forma muito profunda. Ele não usa 4 arquétipos ou tenta encaixar arquétipo num político. Isso não existe, a pessoa tem que ter. E aí eu trago toda essa carga da experiência com narrativas, com construção de storytelling, de ter tido a oportunidade, a vida me deu essa oportunidade de construir comunicação para vários formatos diferentes. Eu não percebi que estava acontecendo, tá, gente? Eu só estava precisando muito comprar leite e fralda. Mas eu fiz TV, aí eu fiz rádio, eu fiz rua, aí eu fiz ao vivo, aí eu fiz jornal ao vivo, em horário nobre. Aí eu fiz rádio, eu me apaixonei, adorei rádio. E aí, depois fui chefe de gabinete, depois eu comecei a fazer comunicação política. Então, assim, eu tive essa experiência de fazer tantos formatos. E o que a gente faz na nossa agência? A gente soma as nossas experiências e constrói métodos para que a gente consiga trazer uma experiência aprofundada para o cliente. Mas cada método tem que ser adaptado de uma forma personalizada. E o que a gente faz nessa construção que você me perguntou, Paulo? A gente tem uma tríade, que é a identidade do político. Porque, veja, esse cara antes tinha um açougue. Ou ele era médico, ou ele era professor. Essa mulher, essa política, às vezes, ela trabalhava, tipo assim, ela era advogada. E ela virou política, ela se tornou política. Ela tem que encontrar novamente a identidade dela. A identidade dela como pessoa, como profissional, como cidadã, e essa proposta política. Sim. Então, a gente trabalha, antes de qualquer coisa, a identidade. Depois que a gente tem construído muito clara a identidade, a gente constrói a narrativa. De acordo com o objetivo dessa pessoa, onde ela quer chegar, aí sim, com os arquétipos que ela tem, com a proposta que ela tem, como está o sentimento do eleitor para receber isso. E aí, depois da narrativa, a gente trabalha numa coisa que muito profissional entra para resolver quando tudo já explodiu, que é a defesa da narrativa. Muitas vezes, quando uma campanha é difícil, você já entra construindo a defesa da narrativa. Porque você não teve como fazer uma identidade, você não teve como fazer uma narrativa estruturada. Nossa. Quantos projetos a gente já entra com a defesa da narrativa? Porque não teve outras coisas, não teve como construir essa solidez. Então, esse é o tripé que a gente constrói todo o restante. Aí é o jeito de escrever, os talking points que a pessoa vai usar, que serão repetidos no card, serão repetidos no vídeo, tem que vir depois disso. E o que é que eu vejo que a rede social traz para o nosso mercado, tirando tudo de bom que ela é, tudo de maravilhoso que ela nos proporciona, mas ela traz esse fast. Tudo é muito rápido. Isso. Então, às vezes, você já entra com conteúdo. Deixa eu te falar, o conteúdo... Eu sou produtora de conteúdo, eu sou especializada em digital para políticos. Gente, antes do conteúdo tem tanta coisa. Tanta coisa. E tem político que não entende. Não é... Porque, assim, ele te contratou hoje, amanhã ele já quer saber qual é o vídeo que vai sair na rede social. É uma agonia. Sim, e às vezes, para ele viralizar naquele momento, a pior coisa que pode acontecer, sim, porque tem que ter a leitura política antes, senão... Você dá muita visibilidade num momento que ele não precisa, num desgaste que ele não precisa passar, o povo não está preparado para aquilo, ele não está alinhado com o que as pessoas querem ouvir, e aí, cara, você faz uma venda em massa muito ruim. E eu já vi isso acontecer. Eu já assisti isso acontecendo. Então, você tem que ter essa preparação, e a gente trabalha muito assim, com esse tripé, a identidade,
a narrativa e a defesa da narrativa. Quando você constrói isso antes, chega no momento da crise, você já está muito preparado, está muito sólido. O político já está sentindo outra segurança nele mesmo. A equipe já está confiante de outra maneira para reagir. Então, é um trabalho estruturado. O conteúdo, você está ouvindo isso de uma produtora de conteúdos, especialista em narrativas. Conteúdo é muito depois de todas essas coisas. Então, essa maturidade a gente tem que ter, porque realmente é complicado o político toda hora estar se comparando. Eu sempre falo que se a gente olhasse para o político com um pouco mais de empatia, a gente ia observar como é difícil para ele a comparação. Toda hora ele está olhando. Já pensou você ter que dizer para um político assim, ó, você vai estourar mais só daqui 4 meses? Ele surta. O cara tá vendo o concorrente dele postando, botando R$1.000 por post, e o povo comissionado comentando, e trem, e ele tem que esperar uma construção sólida para poder, e você tem tudo na sua mente que vai dar tudo certo. Quer dizer, o cara tem que ter uma frieza no sentido da comparação, e as pessoas começam a mandar. Mas meu advogado mandou, olha aqui o que meu advogado mandou, que o fulano postou ontem. E aí eu não postei. E fulano olha aqui, falou que tinha que fazer assim. Beltrano disse que tinha que fazer assado. Gente, eu acho que mas é um o que só sofrimento. reforça é que, na verdade, os políticos precisam começar isso antes. Porque quanto antes começa, menos angústia eles vão passar. Essa que é a grande história. Deixa sempre pro final, deixa sempre para aquele processo final. Quando o político mesmo contrata e a campanha já começou, eu digo logo, é para perder menos feio, né? Você tá me contratando pra gente perder menos feio, porque não tem a menor condição. Eu sou desse assim, porque não tem lógica. Paulo é bom que ele é carinhoso. Não tem lógica. Ele é. Eu e o Paulo na mesma conta, o político senta e chora todo dia. A gente ia traumatizar. Ia acabar a eleição, eles iam fazer terapia. Ou o cara entra na linha, né? Ou então ele surta logo de vez. Mas, Paulo, ele ia fazer terapia no final, mas com a vitória. Com a vitória, com certeza. Não tem a menor dúvida disso. Mas é isso. Paulo, ele toca no ponto que a gente vem tocando em diversos programas. A questão tempo, né? Hoje a gente tá há praticamente 1 ano. Cara, o cara quer estar bem e quando vai chegando o momento, ele quer estar muito bem. Não adianta você começar lá para junho, julho, agosto do ano que vem, achando que você vai conseguir impor uma narrativa, achando que você vai conseguir encaixar a sua história e que agora, de repente, do dia para a noite, todo mundo vai acreditar no que você está contando ali. Não, a gente tá falando isso... Políticos de mandato não fazem isso, e nem políticos que querem um mandato, que não tem mandato e que querem mandato não estão fazendo isso assim. E acaba sobrecarregando. Aí vai muito da sobrecarga que a gente fala, inclusive, do mercado, do profissional de marketing. A gente fica sobrecarregado muito por conta disso, porque você você não deixa de fazer, né? A questão é que o que você poderia fazer com uma tranquilidade maior, com o tempo, né? Com mais... podendo se debruçar mais sobre alguns assuntos, podendo olhar com um olhar mais clínico para algumas coisas, a gente tem que fazer isso com velocidade. Então, assim, não é que não faça. A diferença é que você vai fazer o que você faria em 1 ano em 45 dias. Nem sempre você não vai estourar um designer, você não vai estourar um redator, porque você vai cobrar da pessoa. Tipo, eu tive campanha que eu falei, eu contratei a redatora e falei assim, eu vou lhe dar 2 semanas, eu não vou nem lhe dar bom dia, mas só faça. Então, assim, me entregue. Então, assim, eu não vou nem lhe dar bom dia, eu só quero que você foque nele. A bichinha chegava no trabalho, botava o fonezinho de ouvido dela, eu achava fantástico. Com 15 dias também, a gente já tinha todo esse contexto, toda essa estrutura pronta, porque é muito delicado, porque assim, não tem ninguém, não é político, não tem ninguém que você não tenha algo que o adversário vai buscar e vai tirar e vai apontar, porque... Às vezes, você precisa, dentro de uma campanha, você está disputando, é fulano ou ciclano. Você pode ver uma coisa que é defeito no seu adversário e você falar, eu não vou dizer que ele tem esse defeito, mas vou dizer, eu tenho essa qualidade. A gente chama de contraste. Exato, isso. Ele aqui não é família, eu posso botar a foto do meu candidato aqui cheio de família, todo abraçadão. O cara aqui não, o cara aqui é mulherengo, o cara aqui é farrista, não tem... Eu vou dizer que o meu é família, não vou dizer que ele é um cara largado e mulherengo. Eu não vou fazer isso. A gente precisa disso, a gente precisa estudar o nosso, a gente precisa estudar o adversário. Então, assim, o adversário também precisa. Então, essa a questão, tipo assim, a gente tem que ter este cuidado e não é uma coisa que a gente acordou e vai. Não é uma situação que a gente... E normalmente a gente é contratado por políticos que a gente
conhece a história dele naquele momento. Sim. A gente também não é obrigado a conhecer a história de todos os mundo, políticos do mundo. Mas nesse ponto, Paulo, é isso que eu vejo que é o mais a gente se esquece. Porque é o seguinte, eu sempre falo que assim como a gente critica o político da bolha, nós profissionais também estamos muito numa bolha. Vem olhar aqui o meu feed para você ver se tem alguma coisa além de perfume político. Só tem isso. Bebezinho falando com inteligência artificial, né, que tá na moda, e aí eu fico enviando para minha mãe, tipo assim, eu envio para minha filha, a mãe de escorpião, aí o bebezinho de inteligência artificial falando, minha mãe, se eu chorar esquisita, ela já sabe, ela é igual o FBI, ela quer descobrir quem me fez chorar, ela é ciumenta, é só isso que tem na minha... E política. Veja, eu tô numa bolha. Isso, exato. Se eu não prestar atenção e de vez em quando dizer assim, gente, calma lá, nós estamos falando disso, mas será que as pessoas estão pensando nisso? Nós estamos pensando nisso há tempo, falando só disso, será que a gente não está queimando largada? E aí o que acontece? Lá na campanha, aí a gente pensa assim, não, agora... Nós vamos com tudo. Todo mundo está indo com tudo. O que você falou no Natal, quando essa pessoa não estava pensando em política? O que você falou no Dia das Mães? Você foi clichê ou você trouxe uma mensagem bacana? O que você falou sobre a sua terra? Você mostra que você gosta da sua terra? Tem político que não tem nada da sua própria cidade, porque ele acha que você perder tempo, ele não tem conexão com a cidade. Então, ele não tem uma perna do desenvolvimento do perfil, que é o cidadão, ele não vê a cidade. Olha, quando a gente é candidato, quando a gente pensa assim, quero ser político, cara, o cara sai do seio da comunidade. Ele sai dali sabendo tudo, a dor de tudo, ele sente também. Ele vence. Quando ele vence, na mente dele, ele acabou de construir um palanque, ele sobe e ele aponta. Quer dizer, ele saiu do meio das pessoas. Então, agora ele só aponta. Faltou energia na sua cidade? Mas você não sentiu na sua casa essa dor de faltar energia? Você não pode dizer, gente, eu que ainda moro bem, e quem mora ainda mal, que está sem energia? Isso. Eu ainda posso fazer um supermercado amanhã. E quem não pode fazer um supermercado amanhã e perdeu a sua comidinha aí da sua geladeira? E, sabe? Então, assim, esse sentimento de vencer e ir para um palanque mental, em que você sai do seio da comunidade e só aponta, você perde uma conexão. E essa conexão, ela não consegue ser feita só na campanha. Sabe por quê? Porque todo mundo vai estar abraçando o pobre, beijando a criança. Todo mundo vai estar falando as mesmas palavras. Comendo pastel. Comendo aquele pastelzinho. Olha, a gente eu falou ódio muito desse isso. pastel. Gente, eu odeio pastel. O cara é de Goiás. Eu adoro pastel, mas não precisa tirar foto. Não, o cara tá em Goiás e me vem fazer vídeo comendo pastel. Vai comer uma pamonha, cara. Que come na tua terra? Vai comer um negócio que as pessoas comem aí. Coisa boa no Goiás pra comer, pô. Padrão goiano. A gente falou muito sobre isso, goiano. inclusive, a gente discute bastante sobre isso. Sobre aquele candidato que o cara vem da periferia, cresce com aquela narrativa, não, eu sou da periferia, eu sou do povo, eu sou isso. Ganhou a eleição, a primeira coisa que ele faz, sai da periferia. Antes mesmo de tomar posse. Ele perde toda essa construção de narrativa. Ela perde o jeito de falar, tudo isso. Já muda tudo. Ele já vai mudar a vestimenta, já vai mudar o endereço, já vai morar bem, porque ele já tem vai ter um saláriozinho maior, sobrou um dinheiro da campanha, ele pode investir em alguma coisa. Então, eles fazem muito isso assim. E é o maior erro hoje do político. É ele construir essa persona e que no primeiro momento ele vai abandonar ela. Aí ele vai ter que conquistar, e aí o eleitor olha daqui um ano. E o eleitor olha daqui um ano e fala, não te conheço. Ele vai ter que conquistar. Você não é aquela pessoa que eu votei, você é outra pessoa. Exatamente. Cadê a tua identidade? Aquele que sentava aqui no nosso bar e comia um espetinho junto com a gente. Exato. Você perdeu a sua identidade. Então, e aí a gente passa por isso, é a bolha. E a gente também, os profissionais, passam. Então, sabe o que o político passa quando ele entra num colegiado, que ele está ali numa câmara, ele está na Assembleia, ele começa a olhar o comportamento dos pares. E às vezes ele começa a fazer conteúdo e fazer política para os pares. Ele não quer ficar para trás. Sim. Então, ele olha e pensa, esse cara tem 3 mandatos, então ele se veste assim, eu vou me vestir assim. Cara, esquece, o eleitor é tudo. E aí ele começa a querer falar como alguém que já está ali há mais tempo, e aí ele começa justamente a fazer o que Paulo falou. Ele se desconecta completamente da identidade dele. Não são poucos casos onde a gente enxerga isso. E assim, até... Uma coisa que eu queria ter falado um pouco antes, mas a conversa ela foi fluindo, mas assim, até aqueles que fazem comunicação, né?
e não é que façam mal, mas tentam. Quando chega esse momento onde acontece a vitória, às vezes o cara quer dar uma guinada na comunicação dele. E aí ele quer passar a falar de coisas que ele nunca falou, fazer coisas que ele nunca fez, ou de repente criar uma escassez de conteúdo quando na verdade ele entregava muito. Outros que tinham conteúdos pontuais começam a querer fazer um absurdo de conteúdo, isso sem nenhuma estratégia, sem nenhuma análise prévia do que vai funcionar ou não. É muito comum a gente encontrar os políticos que querem cometer esses erros, e assim, eu acho que é importante que a gente tenha um protocolo, né, para poder mostrar ao cara, olha, pelo amor de Deus, cara, não é porque você agora tá no cargo, a gente tem até um exemplo aqui em Salvador, de um cara que se elegeu vereador na periferia e que é outra pessoa agora, sabe? Assim, ninguém acreditava que ele ia se eleger, se elegeu, muito novo, se deslumbrou com a coisa e assim, agora se fechou em uma ideia de escassez de conteúdo, de não postar mais, porque agora só posta uma vez na semana. Um assessor dele veio conversar comigo para me pedir apoio e ajuda para... cara que foi eleito fazendo 2, 3 publicações postagens por dia. Entende? Um cara que ia pro chão lá para denúncia no bairro da periferia e tal, e que agora se encerrou em gravar um vídeo em gabinete e tal. Então, assim, é mais comum do que a gente imagina que políticos achem que estão fazendo comunicação quando não estão, que postam uma foto de um café de manhã e acham que aquilo ali foi, já encerrei minha cota do dia, né? Eu acho que a grande missão da gente agora não é mais mostrar a importância da comunicação, porque isso todos os políticos eles já sabem. O cara que não faz é porque não tá afim mesmo, né? Todos eles já sabem. Mas é a gente conseguir explicar para eles que não é de qualquer jeito que se faz a comunicação, não é com achismo. Porra, eu tinha um cliente no ano passado que era assim, não, mas eu quero falar sobre isso. Ele deu a lista do que ele queria falar. Eu disse, certo, agora vamos aqui abrir a pesquisa qualitativa. Se você achar uma coisa dessa que você quer falar cruzada aqui, a gente fala. Toma aí. Nada do que ele queria falar. O cara achava que a educação era o maior problema, porque o adversário dele era o secretário de educação, até se incompatibilizar. Ele achava que a educação era temos que bater, então tinha 1000 coisas para falar de educação. Mas o povo não quer saber de educação. Puxa lá a qualitativa, não tinha uma pessoa reclamando de educação. Os problemas eram outros, sabe? A cidade tinha outro sentimento em relação àquilo. Então, eu acho que hoje o marqueteiro também, além de ter que criar estratégia, fazer a comunicação acontecer, a gente vai ter um trabalho de educar essas pessoas, porque virou um monte de... Vai pegar mal o que eu vou falar, mas ok. Virou um monte de primata com o telefone na mão, sabe? Então, assim, se você soltar um político para fazer o que ele quer, é uma merda. Porque o processo acelerou muito, né? E é difícil pra gente que tá trabalhando no dia a dia acompanhar. Imagina para o político que tá... Não houve a educação dessas pessoas. É verdade. Não houve a educação dessas pessoas para entender. Um processo muito rápido. O que a internet cresceu nesses últimos 5 anos... Sim. É coisa de louco, é de assustar. Tem um processo que a gente viveu que me marcou muito e eu carrego muito essa referência, assim. Como 2020 fez a gente ser forçados, nós fomos forçados. E é isso mais, nós fomos forçados a imprimir uma força da campanha no digital que nem o profissional, nem político, nem ninguém estava preparado para dar um salto tão grande. Ninguém. Foi uma coisa assim, e essa importância ela não se perdeu, só que 2020 só tinha o digital, não podia ter reunião, não podia ter muita coisa. E aí a gente tinha como referência de impulsionamento só 2018, que foi um caos, foi o primeiro ano. Foi feito de qualquer jeito, foi uma loucura. Em 2020, a gente tinha que fazer impulsionamento e a gente ainda não entendia direito essa estratégia de impulsionamento, ainda não tinha como a gente ter essa clareza de fazer um conteúdo e direcionar para aquele público específico. Tem muito profissional que ainda não tem essa clareza. Ele ainda faz para a cidade toda para dizer para o político assim, olha, tanto de visualização que deu. E aí, o que acontece? 2020, tem pouco tempo demais. O profissional também foi forçado a entender que agora nós temos 2 campanhas, essa é a verdade, tá? Sim. Essa é a verdade. Tem a campanha toda estratégica de rua, política, composições, e o digital é uma estratégia à parte. Às vezes a turma do digital é tão grande quanto, é tão demandada quanto, é uma campanha que está rodando em paralelo. Então, isso também desafia muito o profissional. E eu me formei mentalmente
e espiritualmente nessa profissão para ser muito abraçada com a realidade, com o pragmatismo. Isso de ficar batendo no peito, dizer, vai ser assim, a gente dá conta. Não, a gente passa muito aperto, porque quando a gente se adaptou num formato na vez passada, chega uma campanha em 2 anos, cara, os formatos já mudaram. Quando você está preparado, a meta basta uma atualização para ter que mudar a tua estratégia de entrega. Você está entendendo isso? Onde que você ia olhar para um político e dizer assim, eu mesma sinto essa dor. Tem como pegar esse assunto super sério e botar em 1 minuto e meio? Pô, mas é um assunto complexo, é um assunto que vai na dor da pessoa, é um assunto... Você tem que criar uma estratégia para entregar. Você tem que criar, então, uma série para entregar. Você tem que usar um impulsionamento para entregar. Você tem que escolher qual é a parte principal e a parte emocional em 1 minuto e meio. E se a meta atualizar amanhã e disser assim, gente, agora 15 segundos, a gente vai ter que usar, porque senão você vai estar fazendo vídeos incríveis com 3 minutos que ninguém vai ver. Então, aquele vídeo maravilhoso assim, fininho, que eles inventaram. É um desafio muito... Não, aquela atualização... Olha, mano, eu falei assim, o diabo inventa coisa. Eu queria muito que fosse só um bug do celular, mas não é. Não, eu só tô na torcida para que essa moda não pegue. Não vai pegar. Não vai. Não tem porquê. Tomara, quando viu? eu olhei Tomara, porque aquilo, eu falei tem cada assim, coisa que passa... Não, eu falei, o inimigo tá se levantando contra as nossas vidas, não tem. E logo quando tá faltando quase 1 ano pra eleição, né? Eu falei, se esse filho da puta deixar isso aí como um formato real e me arrumar esse problema... Não tem como. Eu vou abandonar a profissão, porque não é possível. Não, e eles nos forçam, né? Conteúdo numa faixinha fina assim, velho. E eles nos forçam, porque a gente tá falando mal de um formato que se a plataforma simplesmente abrir a entrega, como era lá no primeiro story, você lembra que fazer 2.000 visualizações era muito fácil. Sim. Hoje em dia é muito difícil. Vai entregar mais. Eu vi a gente com 500 seguidores postando Reels com 15.000 visualizações, 20.000 visualizações. Então, assim, se eles disserem, se eles abrirem a entrega, a gente vai estar fazendo para poder ter entrega. A grande questão... Espero que isso não aconteça. Em nome de Jesus. O meu maior medo sobre esse formato é o seguinte, é porque existe o lançamento que está próximo do Ray-Ban Meta, né? Que é o óculos de inteligência artificial e etc. E que, assim, a grande questão que se fala é que esse formato, ele está sendo testado justamente para ser utilizado nos óculos, por ser panorâmico. Então, assim, eu não quero ser pessimista aqui, mas talvez essa porra vá ficar. Não, quando alguém fala que não também... tá querendo ser pessimista, é porque já tá deprimido por dentro. A Meta também tá fazendo o teste na Inglaterra, acho que Instagram e Facebook sem publicidade. Você paga pagando, né? E você não vai receber publicidade. Ou seja, você vai ter um público aí que não vai receber publicidade. Então, assim, o impulsionamento vai zerar para essa turma. Então, assim, para essa turma. É conteúdo. Agora a gente precisa ver o que vai acontecer. Aí você tem que entender, porra, qual a porcentagem que vai acontecer das pessoas, né? Que vão. Isso é Mas complexo. se tiver uma aceitação, e a gente... impulsionamento não vai funcionar. Se isso de fato pegar. E aí é uma coisa que Márcia falou que é interessante, que é o seguinte, porra, com a canetada a Meta muda tudo. Muda o jogo. Com a canetada uma Big Tech muda tudo. Como é que dorme, gente? Então, assim, aí tá... Mas aí tá a importância. A gente pode ficar chorando ou a gente pode tentar entender a questão. Você tem outras formas de mobilizar as pessoas, você tem que trabalhar isso, pô. Você tem que ter um banco de dados legal de telefones para falar pelo WhatsApp. Você tem que ter uma mobilização real no WhatsApp. Você tem que ter uma mobilização porta a porta. Você tem que ter um movimento do candidato muito estratégico para estar nos lugares certos, nas horas certas, com a mensagem certa para falar para as pessoas de cima de um palanque. Então, assim, eu acho que hoje a gente também sofre um pouco pelo seguinte, e eu não sei se a Márcia concorda, mas assim... parece que a questão de comunicação política se tornou só rede social. Se encerrou nisso. Porque, devido à tamanha importância e ao alcance, óbvio que é o mais debatido. Mas se a gente for omnichannel, né, se a gente tiver diversas possibilidades abertas, a gente sofre menos com essas canetadas. Eu me lembro quando o Google disse que não ia ter ads na campanha. E aí, assim, a galera... Sim, eu tava pensando nisso. A galera que era do Ads do Google, que tava indexando conteúdo do YouTube, ficou tudo louca. E eu falei assim, porra, eu nem gosto dessa porra mesmo, ainda bem que cortou, porque eu gosto da Meta. Sim. Então, assim,
Pra mim, naquele momento, foi Falou a pessoa show. que tá falando pro YouTube, né? Desculpa, YouTube, mas assim... Essa é a nossa vida. Ali naquela hora, pra mim, não fez diferença, mas imagina para o cara Sim. que tava com sua estratégia toda desenhada em cima daquilo, tava acostumado porque o YouTube indexava no Google, e aí ele metia um ads, um site, pá, pronto, ele se lascou todo. Por quê? Porque ele não entendeu que ele precisava. Então, assim, eu acho que hoje, apesar de a gente ter certeza absoluta que o maior veículo é a rede social, que o melhor veículo é a rede social, que tá todo mundo lá, é preciso ter esse background do offline, Sim. é preciso fazer os políticos voltarem a entender que, porra, arrumar van, ônibus, essas coisas não é gasta investimento, assim como o cara gasta para botar um tráfego pago, para poder movimentar as pessoas, botar a gente na rua batendo de porta em porta. Tem que entender que não é substituir um pelo outro, é fazer complementar, todos. Né? Fazer todos. E eu acho que o grande problema tá nisso, que a galera, na sua grande maioria, olha pra gente hoje e vê a gente como quem vai mexer em rede social. E eu gosto de entrar Porque alguém lá atrás vendeu a ideia de que a rede social, o Instagram bem feito ganha eleição. Alguém lá atrás vendeu isso. Não é assim. O caminho não é esse. E eu gosto de entrar numa campanha de forma bem clara, certo? O Paulo sabe que eu sou muito sutil e carinhoso. É assim, ó, irmão, é o seguinte, a rede social é uma parte do que a gente tá fazendo. Se não tiver isso aqui fora da rede social, esqueça, a gente nem começa. Porque senão não vai, pô. A galera se encerrou nessa ideia de que tudo é rede social. Teve um cara que veio aqui, ele fez uma provocação muito interessante, você citou o João Campos, e eu lembro disso até hoje, que ele é lá de Alagoas, e ele veio aqui e ele falou assim, porque todo mundo fala da rede social de João Campos. Quem é João Campos? Filho de quem? Neto de quem? Qual é a estrutura que ele tem em volta dele fora da rede social, para a rede social dele ser daquele jeito? Então, é preciso que a gente consiga educar o mercado para entender isso, porque eu tô vendo gente terminando campanha chorando, porra. Eu tô vendo gente... Claro. Isso. Para gravar o dia inteiro, ele vai fazendo e vai gravando. Perfeito. Muitas vezes a gente vê que ele não tá bem roteirizado, mas então ele aconteceu faz. Ali... Mas ele vai e faz, ele vai e se expõe. Então, assim, ele tem uma pessoa na equipe dele, que é ele mesmo, que faz muita diferença, gente. A equipe dele com outro político pode não render a mesma coisa. E assim, eu vi na última campanha, gente que perdeu a eleição que tava quase cortando os pulsos, tipo, a gente fez um digital tão bom, a gente tinha isso, a gente tinha aquilo. Irmão, calma, viu? Porque o digital é parte disso e parte importante. Mas se o cara não lê o beabá do offline, não vai, simplesmente não vai. Eu tenho uma fala importante sobre isso, e olha que eu sou a pessoa que deveria defender o digital e defendo, Sim. Claro, faço isso todo dia, né? Como a gente demonstrou, é bem ferrenho. Eu não tenho esse benefício de poder tirar 30 dias sem digital, eu tenho que ficar enlouquecendo, intoxicada com o digital, porque eu trabalho muito com isso. Mas eu tenho uma fala de uma campanha que marcou 2022, que foi copiada no Brasil inteiro, gente, no interior, nas capitais, que foi a campanha mais bonita de 2022. E eu sempre digo uma coisa, gente, se uma campanha digital bonita vencesse, eu sei que claro que conta e conta muito, Sim. Mas se ela fosse tudo, o governador da Bahia era o ACM Neto. Porque foi uma campanha mais copiada do Brasil. Você quer que eu lhe diga uma coisa? Né? A gente é calejado. A política conta. A política conta muito. A gente é calejado de emoção de campanha, né? A gente já viveu tudo. Eu, em 2022, a gente estava em Alagoas. Eu fiz deputado federal estadual lá. Mas estava com alguns clientes aqui, então estava sempre no vai e volta. E, obviamente, a campanha dele era extremamente acompanhada por todo mundo, porque era uma campanha bonita. Eu assistindo aquele vídeo onde ele tá no palco e chega o cara que cantou a música do avô dele, cantando. Eu conto agora e ainda me arrepio. Sabe? Eu também, eu passei por isso. Eu e a minha designer, a gente olhou uma para outra, a gente falou assim, gente, não tem condição, que coisa mais linda. O cara vem cantando e aí daqui a pouco eles pegam assim na multidão e as pessoas de mais idade chorando no público, assim, ali, gente. Tem coisa mais humanizada, mais falando bonita. De campanha bonita, também bonito, você tem a do Marcelo Freixo também, que foi sensacional. Aquela campanha de 16 de prefeito, teve uma música, foi um hino, na verdade, né? Então, ele fez uma baita de uma campanha bonita, mas na verdade
verdade, o que vale é a mobilização Paulo, da rua. Eu tenho uma fala em quando eu faço treinamento para assessores, que o assessor tem esse sofrimento, e aí eu sempre falo isso, que a gente faz muita coisa. A comunicação faz muita coisa, gente. Faz mesmo. Comunicação é um poder. Sim. E é assim, é um poder à parte mesmo. É uma coisa incrível. A gente tem que ter muita responsabilidade também. Porque realmente você tem que calcular o que você está fazendo, porque a gente não sabe até onde isso vai parar. Isso. Né? Mas tem uma coisa que a gente não faz. E a maturidade profissional nessa área, ela vem a partir desse raciocínio. Você quer fazer tudo, você quer dar a vitória, tem uma coisa que a gente não faz, a política do político. Pois é. Quando você entende isso, você consegue pegar essa bola e jogar de volta. Isso. Não estou indo porque a comunicação... Não, calma lá. E a sua composição política? Isso. E a sua proposta política? Isso. E a sua conexão política? E a sua estrutura? E os combinados? E o seu grupo? Isso. Então, tem uma coisa que ninguém consegue fazer. E a gente tem que ter humildade de dizer que também não faz. É a política do político. Sim. Essa parte só ele tem que fazer. É isso que ele abraçou. É isso que só ele pode fazer. Porque na hora dos fechamentos, na hora das reuniões, na hora das composições, a gente nem participa. Então, depois, a gente tem que fazer milagre. Tem algumas coisas que chegam perto de milagre que a gente faz, viu? Mas assim, cara, tem essa parte que não adianta. Se a gente não disser que é assim, chega profissional, olha a dimensão e pensa, nossa, não tenho como entregar tudo isso. Realmente não tem como, porque a política do político só ele pode fazer. Eu sou chato com isso. Eu, infelizmente, acabo fazendo, às vezes, a política do político. Esse jogo, Paulo inclusive, é duro. Paulo vem da política. Que, inclusive, é uma das coisas mais pesadas de se fazer. Porque esse processo eu acabo fazendo, porque naturalmente, o Gilson falou, eu venho da política, né? E ele não é que nem a gente, o jornalismo Márcia, e o marketing caiu de veio, paraquedas na política. E eu acabei, em alguns político. momentos da minha vida, inclusive, fazendo grandes articulações. Paulo só não se abriu para receber mais voto até hoje. Não, e nem vou. Paulo, mas você já deve ter vivido muito essa experiência de dizer assim, esse movimento faz sentido e tal, e chegar lá o político fecha diferente. Aí chega lá o político, ele não consegue bancar. Então, essa... Com a cara que ele fez então, aqui, ele lembrou de 5 momentos, assim, pelo menos. É disso que eu falo, né? Às vezes a gente aponta um bom partido, uma boa composição, a gente já está pensando lá na frente no tempo de TV, a gente já está pensando nas traições, a gente também, eu e o meu sócio, a gente participa muito dessa parte, assim, de fazer esse desenho, de tentar transformar isso em número, para que seja bem visualizado. Isso. Mas a chega decisão um momento... não é nossa, né? Mas a gente pode entregar uma sorte e dizer, se você for por esse caminho, você vai encontrar isso, isso, isso. Se você for por esse caminho, você vai encontrar isso, isso, isso. Né? Mas, de fato, essa parte do processo político, ela é a mais densa, é a mais dura, inclusive, para o político. Essa que tira o som da gente. Isso. Aí o político que tem que viver só isso, intensamente isso, ele acaba querendo se envolver com outras coisas pequenas, inclusive com a questão do marketing, em vez de deixar, vou deixar aqui à disposição, com bons profissionais, eu confio neles, eles tocam. Não, ele tá preocupado com a postagem que vai sair, mas não tá preocupado com a articulação que ele tem que fazer, que pode dar a campanha dele. Porque, assim, uma coisa que eu repito muito aqui, vou repetir hoje de novo. Infelizmente, hoje, os políticos, eles tomaram a comunicação como um fim, não mais como um meio. E o fim é a política. Fim é a realização. O fim é o acordo. O fim é a aliança. É um café que o cara vai tomar resolve. Um café resolve coisas que a gente pode fazer um mês de publicação que não faz. Gilson, às vezes, assim, no meio de uma campanha, às vezes eu tenho esse surto de falar essa frase. Eu entro na sala e falo assim... Ai, minha profissão é fácil demais. Meu Deus, por que eu estudei tanto? Nem precisava. Aí todo mundo olha. Puta que pariu, porque eu estudei. Né? Todo mundo sabe fazer. Que profissão é essa? Né? Que profissão é essa? Se eu fizesse bolo de pote, é mais difícil, porque algumas pessoas sabem fazer. Mas a minha, todo mundo sabe fazer. Todo mundo. Na hora de fazer aquela estrutura difícil, na hora de ler o eleitor, na hora de transformar comentário em sentimento, na hora de tentar desvendar, eu sempre digo uma coisa e é muito verdade. A nossa profissão, a nossa obrigação é dar nome ao que não tem nome.
É quando a pessoa fala assim, nossa, fulano é estourado nas redes sociais, né? Mas tem alguma coisa nessa pessoa que não me passa confiança. Que coisa é essa? De onde é que está vindo essa coisa? Como é o nome dessa coisa? O que está trazendo uma pessoa que é bem posicionada, que tem opinião, tem projeto político? Porque eu já passei por esse tipo de estudo. Eu fiz um estudo tão profundo de uma personalidade política que eu nunca trabalhei para essa pessoa. Mas dentro de um dia, eu ouvi 3 vezes isso. E isso me fez assim, gente, eu vou fazer um método, depois eu vou ganhar dinheiro em cima desse negócio. Márcia, você que é comunicadora, né? O que você está achando de tal pessoa? É bom de vídeo, bom disso, bom daquilo. Só que tem alguma coisa. Aí eu falei que, gente, eu tenho que saber o que é essa coisa, senão nunca mais eu vou dormir. Que coisa? Qual é o nome dessa coisa que faz você admirar uma pessoa que fala bem, que está estudada, está estruturada, tem mandato? Na Bahia a gente chama de borogodó. É um borogodó. Não, mas é no sentido oposto. Tem alguma coisa que atrapalha? Que faz com que eu não confie. Tem alguma coisa que me incomoda. Cara, a gente tem que dar nome para essas coisas. Que coisa é essa? Tratar e trabalhar em cima dela para ela assumir. Tem que saber o que é que dá essa... E aí foi aí que eu construí uma matriz de perfil em que eu desenho. E eu lembro que eu queria apresentar isso para um grupo de assessores, 84 assessores, em pleno 2021. E eu lembro que lotou esse treinamento e eu fiz um perfil. Eu não podia usar nenhum político assim conhecido, porque eu tinha medo, que é muito de direita em Goiás, eu tinha medo de usar um e alguém de esquerda. Aí eu coloquei o Tiririca, que eu acho que o Tiririca é unanimidade. Aí eu coloquei o Tiririca e puxei o cidadão, eu puxei assim, a pessoa, o cidadão, o profissional e o político. E aí eu falo sobre o perfil íntegro. O que é o perfil íntegro? É aquele que o cidadão não desmente o político, é aquele que a pessoa não desmente o cidadão. E aí tu tem que fazer isso, sabe por quê? Porque todos nós somos incongruentes, todos nós somos complexos. Eu falo que todo mundo é um universo particular. Então, é claro que você não é 100% coerente na vista do outro. Lógico que não. Você, em 10 anos, vira outra pessoa. Você tem uma opinião política que, às vezes, dentro da tua família acontece diferente e você não pode evitar. Isso. Eu tive e isso me tocou muito, porque logo depois que eu fiz essa estrutura, para eu mesmo ver o que tinha que limpar daquele perfil... Aí as pessoas falam, então vocês mentem. Cara, não é. Mas eu já tive uma candidata a deputada federal que era pastora missionária do Coque da Saiona, fogo puro e poder. A mulher fala, você já se arrepia. Só que ela teve uma experiência de vida que transformou o perfil político dela em algo incoerente dentro da personalidade dela. Por quê? Porque ela é de direita, ela é extremamente evangélica, ela tem uma proposta clara. Só que ela passou pelo processo de fazer muitas evangelizações em abrigos. Então, ela falava assim, Márcia, tem uma coisa que eu nunca vou poder defender, mas eu já vivi, então eu já preguei muito, eu já orei muito com crianças de abrigo. E aí, hoje eu penso, por que casais homossexuais não podem adotar? É melhor deixar uma criança dormindo com 15? Sim. Do que essa criança ter tudo personalizado, um quarto só para ela, uma escola para ela, o materialzinho dela é diferente dos outros, não é tudo igual, passar o Natal com uma mesa posta, com pirulha. Então, é uma coisa que eu nunca vou poder defender. Eu falei, irmã, realmente nunca vai, porque o teu público nunca vai entender. Quem vai entender é uma pessoa que não vota em você. Então, aí o que a gente está fazendo? A gente está mentindo? Não, a gente vai focar no que ela tem para oferecer que o público dela quer. É isso que a gente tem que fazer. E aí eu fui e coloquei esse personagem que eu falei para vocês que me deu essa curiosidade, e aí eu encontrei uma incoerência. Ela tinha uma opinião como pessoa, como política, que era totalmente diferente de uma posição que ela tinha como pessoa. Ela é evangélica de nascimento, dentro de um estado extremamente conservador e evangélico, e ela defende o aborto. Então, o que acontece? Para ela faz todo sentido, tá? Quando ela te explica isso, se você não tiver nem as emoções acaloradas pela política, por alguma ideologia, você entende. Mas dentro da proposta política dela, ela não consegue escalar para um cargo mais elevado. Por quê? Porque tem alguma coisa nela que
não me desce. Porque não é íntegro, o perfil questão, tem rachaduras. Mas é muito um reflexo, inclusive, do eleitor, né? Do eleitor. O eleitor do Nordeste, se você perguntar pra ele, ele é conservador e de direita. Mas na hora que ele vota na esquerda. O personalismo. É isso, porque essa coerência também não tá na cabeça do eleitor. O eleitor fala muito. Se você pegar uma pesquisa hoje, é essa. E assim, aí no Goiás você vai achar muito político de direita que é assistencialista. Demais. Nossa, gente. Muito. E que acaba executando pautas de esquerda. Tipo assim, se você pegar projetos de lei de políticos, vários de direita, se você pegar os projetos, são pautas de esquerda, que passam fácil pela votação do Congresso, então, dos colegas de esquerda. Então, assim, não vou discutir. Então, assim, essa incoerência, na verdade, de você não ter esse posicionamento firme, também está no eleitor. É só um reflexo também. E agora, de fato, o político pesa muito nisso. Mas isso é muito a questão desse rompimento, né? Dessa questão. Ou você é de direita ou você é de esquerda. Você não pode ter pensamentos opostos, né? E a nossa profissão, ela se torna ainda mais essencial e um trabalho mais sensível ainda justamente por isso. Porque o eleitor brasileiro é uma loucura, pô. Você chega aqui no interior da Bahia e aí você vai conversar com o cara. Aí você pergunta, o que é que você acha que deve fazer com quem rouba? Mata. O que é que você acha sobre homossexual? Tem que matar. Mas que tu vota em quem? Lula. Porra. Não tem uma coerência real, porque é isso que Paulo falou. Tem políticos que têm projetos assistencialistas, você vai ver o cara da extrema direita. Aí você tem um governo como o Lula, 1 e 2, que lançou um programa que naturalmente neoliberal, que é o Bolsa Família, e a direita brasileira ataca veementemente o Bolsa Família, sendo que ele tem bases completamente neoliberais, com Milton Friedman. Sim. Então, assim, é loucura você encampar qualquer campanha sem o dado real aqui, porque o eleitor brasileiro é doidão, porra. Sem o sentimento do eleitor e entender o que ele não aceita. Porque, às vezes, é por isso que eu falo do perfil íntegro, ele está alinhado com o eleitor dele. Não é com o eleitor de todo lugar, tá? É com o eleitor dele. Porque, às vezes, o que acontece? Ele oferece, ele tem o sentimento do eleitor tão claro na mente dele que ele sabe até onde ele pode ir, o que ele pode aplicar, o que ele pode oferecer. Então, muitas vezes, tem um tipo de eleitor, dependendo do estado, do local, do país, que ele perdoa algumas coisas e ele não engole outras coisas bem menores, bem mais simples. Então, às vezes, o eleitor não aceita que... Eu vou te dar um exemplo. Quantos políticos nós conhecemos que têm casos de corrupção que foram públicas, que são conhecidos, o eleitor e o político conseguiu se consolidar, ele já era consolidado, ele era forte, ele conseguiu ainda ser eleito, ele gerenciou a crise, ele passou por isso. Mas se ele bater num cachorro, ele está morto. Acabou, no nosso país acabou. Aí eu sempre brinco, né? Quando eu acho que alguém vai ganhar, minha mãe fala assim, fulano tem chance? Eu falei, mãe, só se ele bater num cachorro, que eu acho que não. Se ele bater num cachorro, aí já era. Então, a gente tem sensibilidade com algumas coisas e perdoa, o eleitor perdoa coisas que, às vezes, mais simbólicas, ele não perdoa. Sim. Né? Nos Estados Unidos, o político que trai a mulher dele tem um peso totalmente diferente do político aqui que trai a mulher dele. É completamente diferente essa receptividade. Sim. Então, entender o sentimento do eleitor é o que diz se você é coerente ou não. É o sentimento do eleitor que te dá esse reflexo. Essa fala que você faz agora, junto com essa coisa que você citou do exemplo, né? Da pastora e tal, eu sempre gosto de, quando eu enxergo uma possibilidade de uma dica muito forte para a galera de casa, eu sempre paro e faço essa observação, né? Então, assim, eu acho que esse posicionamento seu em relação a ela e como você analisou, isso aí é uma grande dica, um grande insight para quem está assistindo, que você foi lá procurar no perfil dela inteiro qual era a rachadura, né? E eu achei legal essa expressão, qual era a rachadura que às vezes está invisível porque a gente até acha coerente, né? Mas a gente não deve transportar o nosso sentimento para o eleitorado, e você foi lá caçar essa rachadura e entender o porquê ela tinha essa dificuldade de ampliar o seu alcance, né? Então fica essa dica para a galera alinhar o sentimento, né, do eleitorado a quem aquele político, né, quem o candidato ele vai ser na narrativa dele, e buscar essas pequenas rachaduras para não ter
esse tipo de problema, né? Porque às vezes tá ali, tudo tá tudo pronto para dar certo, mas tem um buraco, tem uma falha, tem uma coisa puxando, né? Então, é ser analítico. Agora sim, Márcia, a gente vai se encaminhando para o final da entrevista. Eu sei que o papo tá bom e a gente poderia ficar Chegou a hora de colocar pimenta nessa moqueca. Só que agora a gente quer que você faça uma análise mais análise, entendeu? Não dá conta depois, boleto, vamos porque a gente já fez uma campanha aqui, né? Vamos sair dos nomes genéricos e vamos para... Vamos falar nomes mesmo. Eu nem gosto dessa parte, porque assim, dá uma certa confusão, assim. Gosta sim. Você tá falando uma coisa, seus olhos estão falando outra. Ele gosta. Tá? O linguagem corpo fala, não verbal. Né, você gosta da confusão, Paulo. Você gosta ele não consegue nem disfarçar. Eu adoro. Eu não gosto, não, eu adoro. É assim, a gente precisa elencar quem é a pimenta de cheiro e quem é a pimenta malagueta. Então, saber qual é a comunicação, qual é a rede social, quem é o político que está comunicando bem, muito bom, que é essa pimenta malagueta, e aquele político que é a pimenta de cheiro. Não estamos aqui criticando os profissionais, vamos deixar bem claro, porque às vezes você tem um erro que o político não permite, que uma estrutura que o cara não tenha não permite, mas assim, pode ser uma pimenta, mas não é uma pimenta, é uma pimenta de cheiro. Então a gente vai falar sobre esta rede, né, que é a pimenta de cheiro, que poderia ser muito mais e não é, ou que não é nem rede social, ou que é um político que só aparece de 2 em 2 anos para pedir voto. E a pimenta malagueta, para que a gente possa poder seguir, acompanhar, esse político vale a pena, tem referências. Você falou de uma campanha da Semineto que foi uma campanha referência que todo mundo copiou naquele ano, 2022. E é isso, qual a rede que vale a pena? A gente fala, essa rede é boa, tem muita referência bacana, tem muito conteúdo bacana, é uma forma boa de se trabalhar. E qual é a rede que já não é essa coisa toda e que a gente pode melhorar, e até a galera que tá lá fazendo a rede pega um toque, compreenda. Ou liga pra Márcia. Ou liga pra Márcia, assim, eu acho que pode ser uma coisa interessante, entendeu? Help, Márcia. Entendeu? Então, assim, a gente precisa disso. Você pode passar pra gente aí quem é essa sua pimenta de cheiro, quem é essa sua pimenta malagueta? Olha, minha pimenta de cheiro... Gosto assim, que já começa pela pimenta de cheiro. Claro. A pimenta de cheiro a pimenta de cheiro é mais ou menos? Aqui não é tão legal? Aqui não arde, né? Aqui não arde, isso. Olha, a minha pimenta de cheiro vai ser de um prefeito, de um perfil que eu gosto muito, mas é um perfil que sofre na política, mas que eu gosto muito de fazer, que é o perfil do empresário. O cara que chega para organizar. Todo mundo já viu esse perfil, né? Um cara super empresário que chega para organizar e ele chega com essa pegada de gestor. E eu sinto que esse cara ainda não deu o melhor dele no sentimento de fazer rede, antes de fazer uma estruturação de comunicação mais aprofundada, de identificar direito qual é essa linguagem. E eu sinto que tem muito a melhorar. Eu vou citar o prefeito Sandro Mabel aqui de Goiânia. Perfeito. Eu sinto Paulo que a comunicação dele está padecendo, e está padecendo em coisas que são sutis, como, por exemplo, a linguagem que as pessoas querem. Ele ainda não perdeu o tom de campanha. Outra coisa, quando a gente fantasia que o eleitor só quer o cara na rua, o eleitor, o que ele quer mesmo, gente, é ser ouvido. Sim. Ele quer ser visto. Ele quer olhar a rede do prefeito e dizer se esse cara está fazendo alguma coisa que eu quero que ele faça. Ele está falando de coisas que eu também estou falando. Então, eu acho que o ritmo de trabalho, o ritmo de conexão com o jeito de comunicar ainda não fez uma conexão com o eleitor da cidade. Ele foi eleito porque ele era um bom gestor, né? Ele era esse empresáriozão. Um bom gestor. E aí a rede dele, ele tá querendo ser mais político do que gestor. Ele precisa só se tocar nisso, né? Ele tá querendo ser aquele cara que tá na rua. Eu percebi muito isso também. É tão importante a gente entender o que o eleitor quer da gente, né? E que combina com o que a gente tem para oferecer. E o que levou ele até lá. Então, eu acho que... Ele foi eleito por quê? Pois é. Qual foi o público dele? E eu acho que está bem no começo, eu acho que ele ainda vai alinhar isso, vai conseguir fazer. E eu acho que ele acredita que o eleitor queria isso, que ele brigasse com
com um cara que jogou lixo na rua e que ele fizesse tal coisa e que ele fosse lá para o meio da rua 2 horas da manhã para consertar o trânsito. E eu acho que, inclusive, pode ser interessante, mas eu acho que o eleitor daqui não queria isso, queria outra coisa. Até porque, não era isso até porque que na verdade, tinha isso, né? E não funcionava. Eu vi uma carreata de caminhão de lixo em Goiânia. Foi a coisa mais impressionante que eu vi na minha vida. O prefeito anterior, o cara fez uma carreata de caminhão de lixo para mostrar que tinha caminhão de lixo na cidade. Eu achei aquilo uma coisa mais absurda do mundo. Mas eu já vi chegando 3 carros assim. E não é isso que o povo quer. E não é isso que as pessoas querem. Tipo assim, eu acho que o Mabel, de fato, foi eleito para isso, né? Para ser um baita do gestor e mostrar resultado, ao invés de ficar na rua pedindo pro pessoal não jogar lixo no chão. Que eu acho que uma bela de uma campanha de não suje a sua cidade, eu acho que funcionaria melhor do que o prefeito lá pedindo pro A, B ou C não jogar lixo. Populismo barato e sem graça. Quando acaba. E às vezes, assim, existem cidades e cidades. Por exemplo, eu participei de uma reunião, de uma leitura profunda de uma pesquisa de sentimento, que inclusive foi a nossa agência que desenhou a pesquisa e a nossa agência que fez a interpretação da pesquisa. A gente contratou um instituto só para fazer para colher os dados. E aí isso me tocou. Era de um local que carece muito de moradia em locais seguros e tal. E aí a gente fez isso para uma pessoa, para um outro profissional que tem um cliente que queria esse trabalho de inteligência. E aí uma coisa que me chama muita atenção, né? E como a gente erra um pouco. Poxa, um lugar que precisa de moradia, bora construir isso. Ué. Mas é o seguinte, a gente tem que... Às vezes o caminho do trabalho de inteligência da gente não é um caminho elaborado. Muitas vezes é um caminho de volta. É um caminho de se colocar no lugar do eleitor. Sim, eu moro aqui nessa casa. Essa casa está numa área ruim. Essa casa, isso aqui tudo é irregular e está faltando muita coisa. Poxa, falar em casa falou comigo, mas eu tenho saúde? Porque se eu não tenho saúde, deixa eu te falar uma coisa. Na hora que alguém me perguntar o que é o principal, desculpa, eu não vou falar de casa, eu vou falar da saúde. Isso. Porque eu tenho uma mãe idosa, porque a minha filha tem um problema de saúde, porque eu precisei e não encontrei. Então, a gente funciona assim, o ser humano funciona assim. Eu vou me preocupar em ter casa depois que eu tiver saúde. E aqui em Goiânia é uma cidade estruturada, é uma cidade não favelizada. Isso. Então, as pessoas elas já têm outros interesses. As pessoas, por mais que a saúde fale, mas é um local que as pessoas vêm de fora para procurar saúde aqui. Inclusive, a saúde particular é muito boa e muito mais barata do que em outros lugares do país. Então, assim, o nível de exigência do eleitor e o que ele quer já não é como de outras cidades que não tem saúde, não tem o básico, não tem... É uma outra percepção. Às vezes as pessoas, comunidades que já têm estruturas mais elaboradas, como aqui em Goiás, que por exemplo, já tem uma segurança que é diferente, já é uma segurança... Então, eu não tenho medo de morrer pela saúde, não tenho medo de morrer assaltada na porta da minha casa. Eu fico um pouco mais crítica em relação a coisas que eu não seria crítica, sim, sabe? Sim. E aí, Goiânia passa por isso. Então, nesse ponto, eu acho que a minha pimenta de cheiro vai ser... a comunicação do Sandro Mabel. E a Malagueta? Aquela boa. Olha, tem uma comunicação que eu gosto bastante por conta do uso da regionalidade, que é uma coisa que eu adoro. E que tem um poder de conexão muito profunda, e é o perfil do Alisson Bezerra. Eu gosto muito desse perfil, porque eu acho que é um perfil... de muito coração, de muita emoção e tudo. Mas, assim, eu quero fazer um pedido nessa observação, que é um perfil que eu gosto muito. Por favor, gente, se vocês não têm aprovação do Alisson Bezerra, não vem imitar o Alisson Bezerra. Boa, porra, boa. Que trabalho que vocês me dão. Boa. Então, por favor, não me venha ser o Alisson Bezerra se você não tem aprovação do Alisson Bezerra. Não me venha fazer uma coisa emocional, leve, bonita. Se você não me tem o nível de aprovação que ele tem na cidade dele. Então, a gente tem que ter essa sabedoria. Mas é uma coisa que, quando eu quero ver coisas bonitas, que eu quero ver uma comunicação leve, alegre, de carinho com as pessoas, de regionalidade, elementos, eu gosto muito desse perfil. Não, é muito bom mesmo. Agora, chegou minha vez de te apertar sem te abraçar. Fique tranquila que é de boa.
Você não me estressa. Não, são 4 perguntas bem tranquilas, fique sossegado. Então, assim, eu quero que agora é o momento que a galera que assistiu vai pegar o extrato do que é bom para poder aplicar nas suas campanhas e nos seus trabalhos. Primeira, qual é o segredo para transformar política em bom conteúdo? O que é que você faz para fazer isso acontecer? Eu falo sobre o que as pessoas estão falando, sobre a dor que elas estão sentindo. E compartilho das alegrias que elas estão sentindo. Eu penso que são pontos simples de conexão que você consegue fazer. Então, a gente tem que estar conectado. E outra coisa que eu também gosto de fazer, às vezes, é trazer luz para o que as pessoas já estão acostumadas e elas não percebem a importância, tanto para o lado negativo quanto positivo. Então, sabe aquilo que já está ali na cara de todo mundo, mas que você não falou? Sabe o que o Felca fez com a adultização? Está na nossa cara. Por que viralizou? Pô, tá na nossa cara, a gente está olhando toda hora. Mas ele trouxe luz para algo que as pessoas já estavam acostumadas. E aí, quando isso acontece, você tem um pensamento interno imediato de dizer assim, porra, realmente, eu vi sobre isso ontem, por que eu não me alertei para isso? Então, eu gosto muito desse tipo de comunicação, que traz esse tipo de sentimento. O que não pode faltar no conteúdo político que conecta? A gente ouve muito aqui conexão. Então, para criar conexão, o que é que não pode faltar? Não pode faltar sinceridade. Não pode faltar sinceridade. Porque as pessoas já estão... A gente subestima o eleitor. O eleitor muito simples, já de idade, que está no interior, ele tem um celular na mão, o nível crítico dele já está bem elevado. Então, quando tem um problema na sua cidade, não enfeite, não. Tem um problema na sua cidade. Né? Se as pessoas estão sentindo uma dor, dê sua cara para bater, seja humilde, pague o preço, traga uma proposta. Não fique falando mal dos outros ou de problemas se você não tem uma proposta para isso. Então, eu acho que essa sinceridade o eleitor respeita mais, porque ele vê que é diferente. Porque todo mundo fica com gatilhos mentais. O eleitor pode não saber o nome disso, tá? Mas ele sabe que ele passa por isso toda hora. Então, eu acho que esse nível de sinceridade, de falar de elementos que o cidadão vê no dia a dia dele, traz um despertar de que ele está sendo visto, está sendo ouvido. É o que todo mundo quer. Muito bom, muito bom. Essa daqui eu mudei, tá? Porque eu não sabia que Márcia já tinha trabalhado na televisão. Então, eu mudei a minha terceira pergunta para encaixar um pouco nessa história sua, que é: qual é o maior erro que os assessores cometem atrás das câmeras? Você que conhece o mundo e a vida das câmeras de TV, de campanhas, de mandatos, qual é o maior erro? Acho que o maior erro é não conseguir se desgastar, dar a cara, passar por desgastes para espremer o político para que ele consiga mostrar quem ele é. Porque o político passa muito por isso. Ele é muito encaixotado. O sistema faz isso com ele. Então, o assessor ele tem que estar disposto a passar por vários desgastes todos os dias para conseguir fazer com que o político viva se reencontrando. Então, às vezes, nisso você tem que ser um pouco duro, você tem que ser um pouco sincero demais. Às vezes você precisa trazer exemplos, às vezes você precisa mostrar o que as pessoas estão dizendo e sentindo. E isso é um certo desgaste que nem todo assessor está disposto a passar, e eu entendo por quê. Porque o político é um perfil de autoridade. E às vezes você fica receoso de ter desgaste com isso. Então, ser um bom assessor, às vezes, é ter esse tipo de desgaste, de falar aquilo que ninguém quer falar. Isso que você falou, acho que deve ter passado um filme na cabeça de quem está assistindo, na mente de Paulo também. Com certeza. Lá atrás, quando a gente está começando, que a gente fala assim, rapaz, é melhor não falar nada aqui não. E aí depois a gente vê o problema que aquilo gerou, né? E como é melhor falar. É melhor quando a gente descobre que falar é melhor do que engolir o sapo. Você planta evitar o desgaste é o pior desgaste naquele momento. Você planta um desgaste. Mas tenha certeza, eu sei porque eu já assessorei muito e ter feito muito chão de fábrica, hoje como uma estrategista, isso me dá muito sentido da realidade. Sim. Então, assim, pague esse desgaste hoje. É melhor. Isso. Porque em breve o teu político vai olhar e falar assim, cara, eu não posso ficar sem essa pessoa. Isso. Porque lá na rua ele vai ouvir um elogio, ele vai falar assim, cara, você tá com uma postura que eu achei muito massa.
Uma vez eu lembro que eu estava respondendo comentários e eu mandei fazer uma matriz de resposta para que todo mundo pudesse desdobrar, mas com a mesma pegada, né? E eu lembro que um político me chamou. Olha isso aqui, que eu achei tão legal. Fala, fulano, o que você falou aqui na sala agora? Ele, não, é que eu acho interessante que você que responde. Onde que você arruma tempo? Porque você falou umas frases, você falou lá no jogo de futebol. Então, sabe? Isso é legal. E era eu que tinha... Então, assim, eu vi que isso é só um comentário, tá? Sim. Mas olha só, o cara ficou encantado que o político tem tempo. Quer dizer, você tem que imprimir muito a personalidade da pessoa. O jeito que ela fala na rua e que precisa lembrar o jeito que ela fala na tribuna e precisa lembrar o jeito que ela fala nas redes sociais. Sim. E precisa lembrar como essa pessoa recebe as pessoas no gabinete. Então, isso é super, super, super importante, preservar essa identidade. E agora, a pergunta que todo mundo responde, que é: a campanha de 2026 em uma palavra. A campanha de 2026 em uma palavra? Diferenciação. Eu acho que se você for como todo mundo vai ser cada vez mais difícil e os políticos estão vencendo com cada vez diferenças menores. E ano que vem é uma campanha de diferenciação. Você entender o que as pessoas estão querendo. E nesse ponto, a campanha do ano que vem é muito estratégica. Muito estratégica. Porque você vender um senador, meu amigo, que o cara vai decidir 3 dias antes... a natureza do voto é totalmente longe do emocional, tu nunca passou na rua dessa pessoa, tu nunca tomou um café com essa pessoa, isso não vai acontecer, e ela vai te escolher sem carga emocional quase nenhuma. Então, são naturezas de voto diferentes, totalmente diferente do jeito que a pessoa escolhe o vereador dela, que ela escolhe o prefeito dela. Então, até porque a carga emocional vai estar toda nas disputas majoritárias, né? Todo mundo se desgastando por eles. E aí, outra coisa, né? Tu tem que apresentar um projeto político no meio do ruído de presidencial. Isso. E o ruído é ensurdecedor. Sim, sim. Então, eu acho que se você não tiver uma diferenciação de conexão com o seu povo, então acho que quem tem essa estratégia, esse ano é o ano da estratégia de diferenciação. Perfeito. Maravilha, a gente programou 1 hora, já foi 1h30, né? Maria. Eu ia agradecer pela paciência de aturar a gente aqui por mais de 1 hora, Márcia. Muito boa a conversa, muito boa. A gente poderia ficar mais 1h30. Muito bom. Papo muito bom. Eu vou providenciar a minha regata, viu? Você já providencia, porque vem em coisa breve, nova aí. Em breve vem coisas novas. E só participa se tiver de regata. Exatamente. Infelizmente. Não, eu vou ter que comprar, porque eu trabalho com política, então assim, eu tenho 0 regata, mas não dá um jeito. A gente providencia. Valeu, Marcinha. Muito obrigado, viu? Foi show. Até a próxima. Um abraço. Paulo, obrigada. Gilson, obrigada, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês e muito parabéns pelo formato tão gostoso, tão bacana para nossa área. Eu vejo assim que deu uma oxigenada esse formato tão legal e eu gostei demais. Parabéns, Maravilha. tá? Muito obrigado. Gostamos muito. Tchau, tchau. Até a próxima. Contigo.